Há uma politização no setor? Primeiro, a falta de planejamento para o nosso país há mais de 60 anos. Os governos que nós tivemos não deram importância a isso. Depois do grande presidente da República que tivemos, Juscelino Kubitschek, na década de 50, a nossa cultura foi voltada para rodovias. Ficamos em rodovias e aí se tem interesse em vender automóvel, vender trator, caminhão, né? Por quê? Porque também o governo, toda vez que fatura, também entra dinheiro no caixa do governo, e nós não temos mais espaço físico, quer dizer, o mundo não tem. Nós não temos mais condições de aumentar a nossa produção se não mudarmos a nossa cultura. Uma delas é na área de transportes. Por exemplo, o Porto, 95,7%, recente agora, os dados que nós pegamos, da exportação brasileira é via portuária, via porto. E nossos portos estão, grande parte, sucateados. Nós temos ainda equipamentos, guindastes ultrapassados. Mas o governo tem não investe para navegação. Oi? O governo tem um pacto para navegação, tanto no interior quanto no litoral agora, não está andando. Mas é que eu estou te falando, nós temos que investir, nós estamos esbarrando no meio ambiente, não vê que o Lula reagiu até contra o Tribunal de Contas, que eu discordo. Nós temos que ter um Tribunal de Contas importante, precisa mudar um pouco. Ao invés do Tribunal de Contas parar uma obra, continue averiguando as irregularidades, mas não pare a obra. Porque a maioria dos que o Tribunal de Contas para, Leandro, daqui 5 meses, 1 ano, autoriza continuar. Nós perdemos 1 ano, prejuízo para o erário público. Então, quer dizer, nós precisamos reconstruir os nossos portos. Nós não temos berços suficientes para atracação de navios. Nós não temos, por exemplo, calado suficiente para corresponder, porque a indústria naval vem aumentando o tamanho do navio, a capacidade. Eu vi isso agora nos Estados Unidos. E nós temos aqui que constantemente, nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 100 anos, a dragagem faz parte do orçamento. Uma parte do orçamento dos Estados Unidos é dragagem constante. Os Estados Unidos tem 36 mil engenheiros envolvidos com o governo. Né? 1.000 engenheiros militares, 35 mil engenheiros civis, trabalhando constantemente. Aquele episódio que nós tivemos, que estourou a comporta lá, que invadiu Nova Orleans, tá? Foi uma falha de engenharia. Não era? Eles não admitem, os engenheiros não admitem acontecido, não poderia acontecer. Bobearam. Por quê? Mas eles estão constantemente. O Brasil não. É uma dificuldade. Tudo que envolve o órgão público é problema, é difícil, a burocracia é enorme. Então, claro, não adianta nós só construirmos portos. Nós temos que construir ferrovias, rodovias, manutenção das rodovias, hidrovias. Você falou, Leandro, muito bem. Nós temos hoje 8.000 quilômetros de costa marítima. De Porto Alegre, digamos, a Belém do Pará, nós temos aí 8.000 quilômetros. Nós nunca aproveitamos direito esse potencial. E temos 22.000 quilômetros de vias navegáveis. E não estamos sabendo aproveitar. Aliás, o Brasil tem condições de temos potencial para termos 60.000 quilômetros de vias navegáveis. Hoje nós temos aí, na ordem de 22.000, que também não recebe a atenção devida. Por exemplo, nós visitamos o rio Mississippi, nos Estados Unidos, tem 3.000 quilômetros. A manutenção dele é mais de 100 anos constante. Por exemplo, é construído diques no meio do rio. Eles pegam por quê? Porque a tendência, por exemplo, de um determinado local não ser propício para a navegação. Eles constroem os diques, porque a areia, ele vai para lá. Ele mantém livre para a navegação fluir automaticamente. Nós vemos, por exemplo, barcaças, por exemplo, 5 barcaças lá, que ela tem 4, 5 metros de profundidade, essas 5 barcaças que ela transporta através de uma espécie de rebocador, equivale a 900 carretas. Então, aquela coisa pequena no mar ali de 100 metros, né? De 100, 150 metros, equivale a 900 carretas, caminhões rodando. Então, o custo... Hoje o transporte é mais barato ainda. Sim. Então, por exemplo, o custo de transportes rodoviários custa R$ 120, a média, por tonelada.
A ferrovia, R$ 70 por tonelada. Hidrovia, R$ 40 por tonelada. Exatamente. E nós temos tudo isso e nós estamos sabendo aproveitar. A produção, Monteiro, dos Estados Unidos, ela é mais cara. Para produzir custa mais nos Estados Unidos do que no Brasil. E nós perdemos a competitividade na área de transporte.